Bom, e agora para um triângulo qualquer, então, pessoal, como que eu posso fazer? Então, para um triângulo qualquer, o que a gente faz? A gente traça aqui, então, a altura, tá? Chegando em um ponto aqui, chama de D esse ponto, tá? Então, temos uma altura de medida H, tá? E essa altura aqui, eu vou chamar de Bzinho todo esse segmento aqui, que é a medida da base, né? Então, eu escolho um lado para ser minha base e calculo a altura com relação àquela base. Então, Bzinho é a base e H é a altura. Tá? Então, essa base aqui, ó, esse ponto D, ele vai dividir esse segmento todo em dois pedaços, este e este. Tá? Esse aqui eu vou chamar então de x e esse aqui eu vou chamar de y. Então, a soma de x com y dá Bzinho. Tá? Então, como que vai ser? A área desse triângulo maior vai ser a soma dessas duas áreas de triângulos retângulos. Tá? Então, a área do triângulo ABC vai ser a área do triângulo ABD mais a área do triângulo ADC, né, ou ACD. Então, é a soma desses dois triângulos. O triângulo ABD, né, ele tem catetos de medida x e h. Então, vai ficar meio de x vezes h. E a área do triângulo ADC, ele vai ser, tem catetos y e h. Então, vai ser meio y vezes h. Ok? Tirando, então, meio vezes h em evidência, o que sobra é x mais y. X mais y é b, então isso aqui é meio de b vezes h. Então, ou seja, é metade da base vezes a altura. Então, base vezes a altura dividido por 2, que é o que a gente já sabia lá, mas agora a gente provou que de fato é essa medida. Bom, pessoal, agora então a gente vai começar a falar sobre comprimento de circunferência, né? Então a gente vai deduzir a fórmula do comprimento de uma circunferência, tá? Como experiência, né? A gente não está em aula presencial para fazer uma boa experiência com isso, mas vocês podem tentar fazer um experimento, tá? Então peguem aí barbantes e façam circunferências, né, com algumas medidas de comprimento, tá? E aí vocês calculam o raio dessa circunferência e o que vocês fazem? Vocês fazem o comprimento total lá dividido por 2 vezes o raio, tá? Vocês vão ver que essa experiência vai sempre chegar num número muito próximo, né? Então, por exemplo, se eu pegar lá uma circunferência C1 com 69 centímetros, né, de comprimento, cortei o barbante, fiz uma circunferência lá com o barbante de 69 centímetros. Aí, o que acontece? Esse aqui é o meu comprimento, vou chamar de C. Agora eu pego esse C e divido por 2 vezes o raio, tá? O raio é R. Divido por 2 vezes o raio, tá? Então, aqui quando você calcula o raio, dá aproximadamente 22 centímetros. Então, quando eu pego 69 dividido por 22, isso dá aproximadamente 3,136363, tá? Depois, se eu pego 63 centímetros, então fazendo lá, calculando o raio, a gente chega em 19,8 mais ou menos, tá? E aí, consequentemente, eu tenho 3,18. Se eu faço com 56 centímetros, vou obter, então, um raio de 17,7 aproximadamente. Isso dividindo dá 3,16, 38, assim por diante. Bom, e assim por diante, pessoal. Poderia diminuindo aqui, ó, pegar 51, 44, 38, 33, né? Pegar diversos exemplos, aí vocês vão vendo
que essa divisão sempre vai dar 3 e alguma coisa. Ó. 3, o 1 também já aparece aqui. Ó. A diferença está na segunda casa decimal. Tá? Então, pessoal, isso aqui está sempre próximo de π, né? De 3,14. 1592. Mas, então, que é o que a gente quer deduzir, né? Então a gente vai deduzir, vai mostrar que de fato o comprimento ele é quanto? É 2πr, né? 2π vezes o raio. Então de fato quando você pega o comprimento e divide por 2 vezes o raio, tem que dar um número fixo, π. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai deduzir isso aqui. Então a gente não sabe isso aqui ainda. A gente vai ver o porquê isso acontece, deduzir do zero.